Contagem regressiva por início da Série A já tá batendo na porta e nesse vídeo a gente vai ver quem tem o melhor elenco para disputar todas as competições. Quantas competições cada um dos 20 times vai disputar, quais competições o seu time vai disputar e se o elenco de cada um desses times consegue sustentar uma temporada inteira no Brasil. Vamos ver isso agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal exclusivamente dedicado ao futebol brasileiro. Já estamos com quase 112 mil inscritos, então se inscreve porque hoje a gente vai avaliar a formação dos elencos no Brasil. Os elencos já estão caminhando, para o fechamento. Os elencos da Série A do Brasileirão estão caminhando para o fechamento, então a gente vai aqui analisar. Primeiramente, cara, vou botar na tela para você 3 tier lists, uma com quantas competições cada time vai disputar, a maior parte disputa 4 competições, depois a gente vai fazer ali uma tier list diferente, cara, a gente vai classificar os elencos do futebol brasileiro na Série A, quem tem o elenco mais forte no momento, depois a gente vai ponderar quem tem elenco de acordo com as competições que vai disputar. Então vamos embora aqui, já vou botar na tela a primeira tier list. Porque aqui, ó, vamos lá. O Atlético Mineiro vai ter 4 competições: Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Cruzeiro também, só que ao invés da Sul-Americana, vai ter a Libertadores. A Chapecoense também tem 4 competições, tá? A Chapecoense, apesar de ter vindo da Série B, ela vai ter Campeonato Estadual, Copa Sul-Sudeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Fluminense, assim como o Cruzeiro, está na Libertadores. Palmeiras está na Libertadores também. Botafogo também está na Libertadores. O Corinthians vai disputar a Sul-Americana. O Vitória, ele não disputa competição internacional, porém ele tem a Copa do Nordeste, então também são 4 competições para o Vitória. O Bahia está na Libertadores, para você ver como a maioria dos times nessa temporada terá 4 competições. Grêmio está na Sul-Americana, então são 4 competições. O Atlético Paranaense terá 3 competições, tá? O Atlético vai ter Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque o Atlético não está na Copa Sul-Sudeste, não se classificou e também não está em competição internacional por ter vindo da Série B. Então o Atlético ele tem ali uma certa vantagem por ter menos competições, menos jogos nessa temporada. O Internacional não está em competição internacional, mas está na Copa Sul-Sudeste, o Inter. O Mirassol, meu camarada, está na Libertadores. O Bragantino está na Sul-Americana, Santos está na Sul-Americana, Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana. O Coritiba também vai jogar 3 competições, tá? Assim como o Atlético, o Coxa vai jogar 3 competições. O Coxa não se classificou para a Copa Sul-Sudeste, não está em competição internacional, então também tem só 3 competições. O Remo tem a Copa Norte, então são 4 competições, além de estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. O Remo também está na Copa Norte e o Vasco está na Copa Sul-Americana. Então, desses times aqui, ó, que estão com 4, todos os 20 times da Série A vão disputar a Copa do Brasil, Estadual e Brasileirão. A diferença são os times que têm 4 competições. Eu botei essa tela aqui para você ter a noção de como que Atlético e Coritiba tem ali uma boa possibilidade de focarem no Campeonato Brasileiro, tá? Todos os outros times vão ter 4 competições pela frente. Atlético e Coxa, os times paranaenses, vão ter espaço na temporada para treinar mais, para descansar mais do que a grande parte dos times, da Série A. Então, Coxa e Atlético, nesse sentido, largam na frente de todos os outros 18 times. Tem mais espaço. E agora, para a gente classificar os elencos que estão sendo formados, tá? Elenco 5 estrelas hoje no Brasil, eu coloco só o Flamengo e o Palmeiras nesse momento, tá? Coloco os 2 elencos 5 estrelas. Elenco 4 estrelas que está se formando, eu posso botar o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro ainda já é 4 estrelas e ainda tá falando aí em contratações gigantescas como o Gerson, ainda não fechou. Pode perder o Caio Jorge. O Cruzeiro pode ou vir aqui para as 5 estrelas ou permanecer aqui nas 4 estrelas. No momento que eu gravo o vídeo, a gente está ainda no dia 6 de janeiro, o Cruzeiro é 4 estrelas, tá? Outro time que eu considero ainda 4 estrelas é o Fluminense, muito pelas contratações que estão sendo ventiladas. Perdeu o Thiago Silva, mas o Fluminense contratou o James, contratou o Arana, que foi uma grande contratação, e no momento está falando em contratar Hulk e Savarino. Chegando a essas 2 contratações, seria um elenco 4 estrelas. Caso Hulk e Savarino não fechem com o Fluminense, aí o Fluminense vai ter que correr atrás de reforços, do mesmo nível, porque senão o Fluminense cai aqui para essas 3 estrelas, tá?
Se o Fluminense não conseguir jogadores no mesmo nível de Hulk e Savarino, cai para 3 estrelas, porque o centroavante do Fluminense, essa posição, tá muito fraca. E um time sem centroavante, meu camarada, não tem como ter 4 estrelas de elenco. Mas com Hulk no elenco, aí puxa para 4 estrelas. Mais times de 4 estrelas aqui, cara, eu acho que nenhum outro time no Brasil tem 4 estrelas nesse momento. Mas de 3 estrelas nós temos vários. Na verdade, o Galo dá pra gente botar aqui 4 estrelas, tá? Apesar do Galo ter nomes ali que não tem dado tão certo nas últimas temporadas, tá contratando Renan Lodge, tá contratando também Juninho Capixaba, a manutenção do Hulk também ajuda o Atlético a ficar aqui com 4 estrelas, o Atlético tá falando em gastar muito dinheiro no mercado, nesse momento tá focado na permanência do Hulk, mas o Atlético deve vir forte nesse mercado, dá pra botar o Galo aqui com 4 estrelas. O Botafogo é 3 estrelas nesse momento, tá com transfer ban, tá perdendo muitos jogadores, o Botafogo fica com 3 estrelas nesse momento. O Corinthians, que também tá com transfer ban, mas permanece com 3 estrelas aqui. O Grêmio tá entre os dois aqui, tá entre 3 estrelas e meia o Grêmio, vai. O Grêmio tá montando um elenco bom. Vamos lá, mas quem aqui a gente pode puxar com 3 estrelas? Acredito que... acho que o São Paulo, né? São Paulo é 3 estrelas. Talvez o Santos, agora com Gabigol e Neymar, né? Dê pra colocar o Santos aqui nessa prateleira com 3 estrelas. Tô tendo esperança na dupla Gabigol e Neymar. Se você não tiver esperança nessa dupla, aí você bota o Santos com 2 estrelas. Mas Gabigol e Neymar juntos tem um potencial altíssimo. Com certeza o Bahia tá aqui com 3 estrelas também, sem dúvida nenhuma. Dá pra colocar o Vasco, né? Esse novo Vasco aí dá pra colocar ele com 3 estrelas também. E a partir daqui, a gente puxa para as 2 estrelas, tá? A gente pode até colocar aqui mais uma linha para colocar uma estrela, porque nem todos esses times estão na mesma prateleira não, tá? A gente pode colocar a Chapecoense aqui, o Mirassol e o Bragantino aqui, e esses outros times todos aqui na prateleira de 2 estrelas. O Remo, que tá pintando aqui, o Remo tá com 1,5 estrelas nesse momento, tá se reforçando bem, mas ainda não tá 100%, né, 2 estrelas aqui, mas ainda tá acima de Chapecoense, Mirassol e Bragantino, tá? Na verdade, eu fico na dúvida entre Mirassol e Remo, quem tá na frente. Bota aqui embaixo, na sua opinião, quem é que tá na frente. O Mirassol, por ter uma base maior, tende a estar na frente do Remo, né? Talvez eu deixe assim, o Mirassol na mesma prateleira que o Remo, mais à frente. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Mas pra mim, essa é a classificação dos elencos no Brasil. Não quer dizer que tal time vai ficar na frente do outro, até porque futebol é futebol. O Mirassol no passado também tinha um elenco aqui atrás e ficou na frente de todo mundo. Então isso aqui é o elenco, tá? A avaliação de elenco. Como o elenco vai ser utilizado, aí a gente vai ver ao longo da temporada, né? O elenco pode ser muito bem utilizado, como foi do Mirassol pelo Rafael Guanais, e disparar, ou pode ser muito mal utilizado, por exemplo, como foi o do Galo na temporada passada e ficou lá embaixo, correndo até risco de rebaixamento nas últimas rodadas, risco mínimo, mas correndo. Então, tudo pode acontecer, mas o elenco à disposição, para mim, é mais ou menos essa classificação, tá? Hoje, nessa ordem, inclusive, tá? Na verdade, eu coloco o Bahia aqui na frente do Grêmio. Boto o Bahia aqui na frente do Grêmio e eu coloco o Vasco na frente do Santos, tá? Hoje, acho que é assim. Aqui embaixo dá para colocar o Inter na frente de todos, dá para colocar o São Paulo na frente dos dois aqui. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, tá? A ordem é essa dos elencos. E agora vamos para a última tier list agora. O elenco de cada time. A gente vai usar muito essa aqui e essa aqui. Quantas competições cada time tem e em qual é a classificação do seu elenco. Por quê? Você olha aqui, ó. Atlético Paranaense e Curitiba tem elenco 2 estrelas. Porém, são os únicos 2 times que vão ter apenas 3 competições. Então, eles vão precisar de menos elenco, tá? Eles vão precisar de menos elenco. Então, vamos lá. Foco em não cair. Times que não têm ali tantas peças no seu elenco e tem muitas competições para jogar. Foco em não cair, meu irmão. Já coloca aqui Vitória, Mirassol, Remo, tá? Vamos lá, Chapecoense com toda certeza. Foco em não cair. O Bragantino precisa lá, né, O Bragantino tem 4 competições também, né? Esse é o problema do Bragantino. Ele tem 4 competições também, então ele vai ter que ficar aqui também, ele vai ter foco em não cair. O Bragantino, com toda certeza, ele vai precisar ter foco em não cair. A partir de agora,
a gente começa a ver os times que precisam largar de mão, por exemplo, a Copa do Brasil e focar no Brasileirão. Largar de mão estadual, largar de mão Copa do Brasil, largar de mão Copa Internacional para ter um foco e não cair. Quem tem elenco para tudo? A gente já coloca aqui, ó. Flamengo tem elenco para tudo, Cruzeiro tem elenco para tudo, Palmeiras tem elenco para tudo, tá? Minha opinião é essa. Vai ter que priorizar alguma coisa. Fluminense vai ter que priorizar. O Fluminense não tem condição com o elenco atual. Mesmo sendo um elenco 4 estrelas, o Fluminense não tem condição de ser campeão de várias frentes. Vai ter que priorizar, por exemplo, vai ter que priorizar ou o Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores, vai ter que poupar em determinado momento e vai perder pontos em competições em que ele não priorizar. Assim como o Atlético Mineiro, assim como o Bahia, tá? Esses times aí vão ter que priorizar algumas competições, mas eles não, apesar deles, por exemplo, poupando no Campeonato Brasileiro, acredito que não correm risco de cair, priorizando, botando um time misto ali ou outro, tá? Vão precisar largar de mão alguma competição para não cair e para ir bem no Brasileiro. Atlético Paranaense e Curitiba, no caso, largar de mão estadual, né? Tem que largar de mão estadual. O Botafogo, com certeza o Vasco, com certeza o Corinthians, o Santos, o São Paulo, o Inter. E, cara, tô pensando em botar o Grêmio aqui em cima, tá? Tô pensando em colocar o Grêmio aqui em cima. Não vai ter que priorizar. Mas ainda tô na... Vou deixar o Grêmio aqui, não vai ter que priorizar, que eu acho que o Grêmio tá montando um bom elenco, tá com um excelente treinador. Agora, o que significa essa tier list aqui? Vamos lá, repetindo. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras têm elenco pra tudo nesse Brasileirão, meu irmão. Eles não precisam... Se eles pouparem no Brasileirão, vão bem. Se eles pouparem na Libertadores, vão bem mesmo com o time reserva. São times que têm elenco pra tudo. Fluminense, Galo, Bahia e Grêmio vão ter que priorizar alguma competição. Eles vão ter que guardar os seus principais jogadores para jogar a competição que é o foco da temporada, seja o Brasileiro, seja a Libertadores ou seja a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, no caso de Atlético Mineiro e de Grêmio que estão na Sul-Americana, tá? Então esses times têm um bom elenco, eles têm capacidade de ir bem nas duas competições usando times mistos. Eles não vão ali correr risco de rebaixamento com o seu time misto, tá? No Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não vão correr esse risco, mas também não tem condição de escalar um time titular na Libertadores e ir bem, e de escalar um time reserva no Brasileirão e ir bem. Não, esse time reserva vai cair o nível, então eles vão ter que priorizar alguma competição. Precisa largar de mão são os times que, meu irmão, vai jogar campeonato estadual, vai jogar Copa do Brasil no caso de Coxa e Atlético, vai com time reserva, meu irmão. Time full reserva 100% para focar no Brasileirão, para fazer uma boa campanha, assim como o Botafogo, que vai ter que largar de mão ou a Copa do Brasil ou o Brasileiro se quiser ganhar um dos dois. Até acho difícil o Botafogo nessa temporada ganhar um Brasileiro. Mas vamos ver, o Botafogo ainda tá formando seu elenco. Vasco, idem, vai ter que largar alguma coisa de mão para não ir mal no Brasileirão, né? Ou para ir bem na Copa do Brasil. O Corinthians tem que largar de mão, o Santos, o São Paulo e o Inter também, nesse momento. E foco total em não cair. O que isso quer dizer, meu irmão? Largar todas as competições de mão e focar só na Série A do Brasileirão. Vitória, Bragantino, Mirassol, Remo e Chapecoense. O Mirassol, que é o mais difícil de largar de mão todas as competições, porque o Mirassol está na Libertadores. Mas a minha opinião é que se o Mirassol tentar fazer malabarismo nesse ano, encarando ali Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, achando que tem esse poder de frente aí, vai se complicar. Então, para mim, esses times aqui precisam focar 100% no não rebaixamento nessa temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quem tem o melhor elenco do Brasil? Quem você acha que tem que focar em não cair? Quem você acha que consegue sustentar duas competições? Se inscreve no canal para mais análises como essa. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!